Alô amigos, alô amigas do nosso canal DIP Direito Público do YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para você todas as terças-feiras sobre esse assunto importante da área do direito, que é o direito público, tá certo? Voltado à área do direito municipal. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, participe conosco, deixe o seu joinha aí na tela, deixe o seu comentário, venha participar conosco, venha somar, aumentar ainda mais o nosso canal. Muito bem, eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto importante. Todos os meus vídeos eu digo que o assunto é importante porque tudo que está ligado ao direito público eu entendo que realmente é importante. E a cada assunto surgido vocês vão ver que ele realmente é importante. Hoje eu quero falar para vocês do prazo que dispõe a administração pública para anular ou revogar os seus atos próprios, seus atos praticados no dia a dia, que como já disse para vocês no vídeo anterior, eles podem ser revistos, desde que observadas as formalidades legais, tá? É o que nós chamamos de autotutela. Falei sobre esse tema para vocês no vídeo anterior. Peço a você que não assistiu esse vídeo, que assista, para que você possa entender melhor este de hoje, que é uma complementação daquele. Muito bem, nós falamos no vídeo anterior sobre a autotutela, que é aquela oportunidade que é dada ao administrador público para que ele possa rever os seus atos administrativos praticados, analisá-los, ver se estão corretos, não é isso? Podendo anulá-los ou então revogá-los. Esta determinação é da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos que para revogar ou para anular, de qualquer forma, o ato, o prefeito que praticou o ato, o governador, o presidente da República, os chefes dos poderes, tem que determinar primeiro a instauração de um processo administrativo para que aquelas pessoas que estejam envolvidas nesse ato, que foram beneficiadas ou que estão sendo agora prejudicadas, possam se manifestar, possam exercer o seu direito do contraditório e da ampla defesa que está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, sob pena de nulidade deste ato de revogação ou de anulação. Mesmo que você tenha certeza que o ato é ilegal, ainda assim você é obrigatório a instaurar um processo administrativo. Muito bem, nós vimos também no vídeo anterior, eu estou fazendo uma introdução bem rápida para a gente poder entrar nessa questão do prazo, que o ato ilegal praticado por uma autoridade máxima do poder executivo, do poder legislativo, ele pode ser anulado quando ele é ilegal. Então, o ato ilegal pode ser anulado. Aliás, deve ser anulado a partir do momento que o gestor público toma conhecimento deste ato, sob pena de praticar ato de improbidade administrativa por omissão. Então, é o ato ilegal, chegando ao conhecimento do prefeito, do presidente de Câmara, dos presidentes das outras casas legislativas, do presidente da República, do governador do Estado, ele é obrigado a anulá-lo, tá certo? E também existe uma outra forma que o ato pode ser revisto, é quando nós falamos da revogação do ato, que é aquele ato, aquela oportunidade que o prefeito tem de revogar aquele ato dele integralmente ou parcialmente, quando ele considera aquele ato inoportuno, quando ele considera aquele ato inconveniente, ou seja, por razões de interesse público. Então, por exemplo, tem um ato que foi praticado concedendo alguma coisa, alguma vantagem qualquer para o munícipe, e chega um momento que o administrador diz, não é conveniente mais dar esse benefício, ou esse auxílio a determinada grupo da sociedade, por exemplo. Então eu vou cortar esse ato, eu vou revogar o ato, ou seja, apesar de legal, ele vai ser revogado. Então o ato legal não pode ser anulado. O ato legal pode ser revogado por razões de interesse público,
por serem inoportunos ou por serem inconvenientes, tá certo? Muito bem, feita essa introdução desse assunto que eu tratei no vídeo anterior, surge agora a pergunta deste vídeo. Qual é o prazo que estas autoridades, presidente da República, governador, presidentes das casas do Senado, da Câmara dos Deputados, das casas legislativas, da Câmara Municipal, dispõem para anular ou revogar esse ato administrativo que não convém mais para a administração ou porque ele é ilegal? Existe um prazo, isso não fica de forma indefinida para que o prefeito, o presidente de Câmara ou outra autoridade possa anulá-la ou revogá-la a qualquer tempo. Então tem prazo. E por que existe prazo? Para que haja segurança jurídica do indivíduo, para não ficar uma coisa eterna, né? O prefeito ou a autoridade máxima vai fazer aquilo a qualquer momento. Então, a lei traçou um prazo para a prática desse ato de revogação ou de anulação. E eu chamo a atenção de vocês para o texto desta lei, que eu vou ler agora, desse artigo, que trata desse assunto, que trata desse prazo. Onde nós vamos buscar resposta para esse prazo? Onde existe? Tem alguma lei? Sim, tem uma lei. É a Lei Federal do Processo Administrativo, ou seja, a Lei 9.784, do dia 29 de janeiro de 1999. Nós podemos ver já de antemão que ela é uma lei federal e não uma lei nacional, porque é diferente a lei nacional da lei federal. A lei, quando é federal, é porque ela se aplica só à União. Quando ela é nacional, ela foi oriunda do Poder Executivo Maior, do Presidente da República, mas tem aplicação tanto para a União, os estados e os municípios. Essa lei só se aplica à União, tá? Mas nós temos que adotá-la aqui para pegar esse prazo, a não ser que no seu município, que no estado, exista uma lei própria para você aplicar. Aí você despreza essa lei federal. Mas como na maioria dos municípios não tem uma lei própria regulando o processo administrativo, nós, por analogia, aplicamos essa lei federal. Se o estado tem, vai ser aplicado para o estado. Se o município tem, vai ser aplicado para o município a sua lei própria. Em não tendo essas leis, nós aplicaremos a lei federal do processo legislativo federal. Lá fixa um prazo e aquele prazo será adotado para os estados e os municípios que não disponham de suas leis. Porque pode, por exemplo, o estado e o município fixar prazos até diferenciados para rever o seu ato daquele que é fixado na lei federal, tá certo? Esse é o entendimento predominante hoje da aplicação por analogia da lei federal do STJ, tá certo? Numa decisão proferida no dia 14 de junho de 2017, no mandato de segurança 18.838 do Distrito Federal, que teve como relator o ministro Benedito Gonçalves. É da primeira sessão do STJ. Muito bem. Então vamos ver onde que está nessa lei federal, na lei 9.784 de 1999, esse artigo que trata deste prazo. Então eu vou ler para vocês o que diz o artigo 54 da Lei Federal 9784 de 1999, tratando deste assunto. Diz a lei, o artigo 54, o seguinte: o direito da administração de anular, aqui eu chamo a atenção de vocês, os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então veja o seguinte, a lei começa falando, o direito da administração de anular. Então vejam que aqui não fala em revogação. Eu acho que foi uma falha técnica desta lei, entendo eu, e vou explicar para vocês por quê. Porque, como eu disse, o ato pode ser anulado e revogado. Eu não posso ter prazo só para a anulação do ato, eu tenho que ter prazo para revogação. Mas vou explicar para vocês qual é o meu entendimento em relação a essa situação. E esse artigo 54 da Lei 9.784 de 99, para que haja uma compreensão bem clara, há necessidade
que nós façamos a interpretação deste artigo 54 de forma fatiada ou por etapa. Então é o que nós vamos fazer agora. O que quer dizer então? O direito da administração quer dizer que a administração tem o direito de agir, o direito da administração de anular os atos administrativos, tá certo? Veja o seguinte, repito, o direito de agir da administração de anular os atos administrativos. A lei dá esse direito. Então, veja que aqui não fala em revogação. Então, eu entendo que foi uma falha técnica na redação desse dispositivo, porque quando se fala aqui anular, eu entendo que está compreendendo toda a extinção do ato administrativo. Então, esse prazo de anular, a meu ver, também é o mesmo prazo para revogação, apesar da omissão da lei nesse sentido. Quando a lei é omissa, a jurisprudência, a doutrina ainda não definiu, cabe a nós que somos operadores de direitos dar a nossa opinião. A jurisprudência é muito silenciosa nesse sentido, a doutrina também. Então nós temos que entender essa situação. Olha, se eu tenho prazo de anular que é de 5 anos, o meu prazo para revogar também é de 5 anos. Então, quando o texto desta lei diz que o direito da administração de anular os atos administrativos, eu entendo que nós devemos entender de anular e revogar os atos administrativos, de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Então, quando o ato que eu estou revendo para anular ou revogar, ele concedeu, pelo seu efeito, alguma vantagem, vamos dizer assim, favorável ao cidadão, ao seu destinatário, certo? O que quer dizer isso? Se do ato administrativo não decorrer efeitos favoráveis para quem quer que seja, não esteja lesando o direito de ninguém, ele pode ser anulado a qualquer tempo, o prazo de decadência para garantir a segurança jurídica e a boa-fé do administrado do cidadão. Então veja o seguinte, que o ato que tem prazo de 5 anos para ser anulado ou revogado é aquele ato de que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários. Se esse ato não decorreu nenhum efeito que beneficiou o destinatário, ele não tem prazo de 5 anos. Ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, quando a lei fala decai em 5 anos, vamos entender de um linguajar mais fácil, que você tem o prazo de 5 anos. A administração tem, a administração tem o prazo de 5 anos para rever aquele ato, anulando ou revogando. Contado de que data? Da data em que eles foram praticados, tá certo? Então, só voltando um pouquinho para ficar bem claro, todo ato que eu vou rever e que dele decorreu efeitos que beneficiou terceiras pessoas, beneficiou o cidadão, seja de qualquer forma, eu tenho 5 anos de prazo para anulá-lo ou revogá-lo. Se desse ato praticado que eu estou revendo, não decorreu nenhuma vantagem para o cidadão, eu tenho o prazo indefinido aí na lei para praticar. Posso fazê-lo depois de 5 anos, depois de 10 anos, a lei não trata desse assunto aqui, tá certo? Contados de quando? De quando é que eu vou contar essa data de 5 anos? Eu pratiquei um ato, beneficiei um grupo de pessoas e agora eu quero rever e anular esse ato, porque ele é legal. Bom, o ato é legal e eu beneficiei pessoas, eu tenho um prazo de 5 anos. A contar de quando? Quando começa a contar esse prazo, tá certo? Ele começa a contar a partir do momento que ele foi praticado. É diferente de outras situações, que o prazo começa a fluir, a correr, depois que eu tive conhecimento do fato. Aqui não é a partir do momento que a administração teve conhecimento desse fato. É a partir do momento que ele foi praticado. Foi praticado aqui, eu tenho 5 anos para frente para anulá-lo ou revogado se ele beneficiou terceiras pessoas. Se não houve benefício para ninguém, ele pode ser anulado a qualquer momento, salvo ser comprovada a má-fé. Então, veja o seguinte, se houve má-fé da pessoa, eu posso revogar esse ato a qualquer momento, tá certo?
a administração pode agir também em qualquer momento, mesmo que ele tenha beneficiado pessoas. Mas houve má fé por parte de quem recebeu, aquela pessoa que provocou essa situação, eu posso revogá-la a qualquer momento. Então, repetindo, se o ato que eu estou revendo não causou ou não trouxe benefícios para a terceira pessoa, eu posso revogá-la ou anulá-la a qualquer momento. Se ele trouxe, eu tenho prazo de 5 anos. E esse prazo pode passar de 5 anos também, na hipótese da pessoa que está sendo beneficiada, ou dos terceiros beneficiados, tiverem agido de má fé. Aí o prazo também fica aberto para ser praticado pelo administrador público a qualquer momento, tá certo? Aí surge uma pergunta, tá? Nós não temos nem como agir dessa forma mais, mas a título de ilustração. E aqueles atos que foram praticados antes de entrar em vigor essa lei federal 9784, que eu acabei de falar para vocês, de 1999, que veio criar essa regra de 5 anos. E aqueles atos praticados antes, lá em 1990, 91, 95, como que ficam? A própria lei já definiu isso aí, ou melhor, a própria jurisprudência, tá? A lei não definiu. O Supremo Tribunal Federal definiu que nesses casos, a partir da data da publicação da lei, que foi em 29 de janeiro de 1999, começa-se a contar o prazo de 5 anos para anulação ou revogação de todos esses atos anteriores à lei, com 10 anos, com 15 anos, não interessa. Então eu tenho 5 anos após a lei. Vocês vejam que a lei foi omissa nesse ponto, mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mandato de segurança 31.344 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Marco Aurélio, definiu que esse prazo se contaria assim. A partir da publicação da lei, eu conto 5 anos. Assim ficou definida essa situação. Agora, voltando aqui, resumindo, as hipóteses, então, em que não há prazo de decadência para anulação ou revogação do ato. O que quer dizer isso? Não há prazo de decadência. Não existe prazo para mim agir, para a administração agir, tá certo? Então, quais são essas hipóteses? Primeira delas, quando o ato não lesa direito de nenhum cidadão ou particular. Eu já falei sobre isso. Então, se o ato praticado não lesa direito de quem quer que seja, eu posso praticar esse ato a qualquer momento. Se o particular agiu de má fé para obter um determinado benefício através deste ato, ele que requereu esse pedido e foi concedido, mas ele forneceu informação falsa, ou seja, ele agiu de má fé, também esse ato não tem prazo decadencial, ou seja, não tem prazo de 5 anos, eu posso rever esse prazo a qualquer momento. E tem uma terceira e última hipótese aqui, em que o Supremo Tribunal também entendeu o seguinte: também não existe prazo decadencial, ou seja, prazo para que o prefeito ou a autoridade máxima reveja o seu ato, se este ato é flagrantemente inconstitucional, ou seja, se esse ato eu estou vendo de forma clara, de forma sem dúvida alguma, que ele está contrariando algum dispositivo da Constituição, ou seja, ele é inconstitucional, ele pode ser revisto a qualquer momento, não existe prazo de 5 anos. Então são as exceções da regra, essas 3 exceções que não existem prazo. Quando o ato não lesa direito de ninguém, o ato que eu estou revendo, quando o particular pode ser até que tenha sido beneficiado, mas ele agiu de má fé, também não existe prazo, e quando esse ato que eu estou revendo é flagrantemente inconstitucional, tá certo? Ele vai direto contra a lei, contra a Constituição. Lei que eu digo aqui tem que ser a Constituição, mas de uma forma bem clara, tá? Tá claro aqui que isso aqui está contra o artigo X, por exemplo, da Constituição. Ele pode ser revisto a qualquer momento. Essa também é uma decisão do Supremo, é um entendimento jurisprudencial, porque a lei não prevê, do Supremo Tribunal Federal, no mandato de segurança 26.860 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Luiz Fux, do dia 2 de abril de 2014. E existem outros julgamentos também do próprio do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, tá certo? Inclusive do STJ. Com isso, meus amigos, eu termino aqui de falar para vocês
sobre esse assunto importante que é a autotutela, que é o poder, dever que o administrador tem de rever seus atos. Se eu me deparo com um ato inconstitucional, eu sou obrigado, eu tenho o dever, poder de anulá-lo por ilegalidade. E tenho a faculdade, aí não é obrigação, de revogar qualquer ato que eu me depare com ele, que eu entendo já que ele é inconveniente, que não precisa dele mais, por razões de interesse público, eu revogo. Com isso, eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, desta matéria. Se gostaram, compartilhe com seus amigos, tá certo? Com vocês, advogados, meus colegas, com servidores públicos, você cidadão, você vereador, você que é prefeito, precisa saber disso, tá certo? Então, eu encerro aqui esperando que vocês tenham tirado algum proveito sobre esse vídeo de hoje. Espero vocês no próximo, se Deus quiser.